O consumo de produtos orgânicos tem crescido no Brasil. Aliás, uma pesquisa realizada no ano passado revelou que 46% dos brasileiros consomem esse tipo de alimento. E é claro, os agricultores estão de olho nesse mercado. Segundo o Ministério da Agricultura, o número de produtores de orgânicos no país passou de 6 mil em 2012 para 25 mil em 2024. E o Paraná é líder nesse setor. Por isso, a nossa equipe foi conhecer um exemplo bem-sucedido de agricultura familiar na produção orgânica. Fica em Bela Vista da Caroba, no sudoeste do estado. E sabem qual é a principal cultura? A mandioca. No município de Bela Vista da Caroba, região sudoeste do Paraná, nesta propriedade de 10 hectares, os investimentos são feitos com foco na produção orgânica. Tem aves de postura para a produção de ovos, além do cultivo de pitaia e mandioca. Raquel e Gilierme começaram há 3 anos na atividade agrícola. Ele é advogado e ela empresária. A opção pelo sistema orgânico foi pensando na qualidade de vida e no valor agregado, já que o setor está em expansão. É um mercado que cresce cada vez mais e ainda é um mercado em expansão. E o valor agregado e também, posteriormente, a gente foi descobrir os benefícios dos produtos orgânicos, nos conquistou e a partir disso é um casamento para a vida toda, né? Que depois que você entende a agricultura orgânica, que você entende os benefícios e também a qualidade de vida que nós agricultores dentro da agricultura orgânica temos, é diferente de uma agricultura convencional. Então, partimos disso e vamos até o fim, com a agricultura orgânica. Tudo começou pelo cultivo de pitaia. Foram plantados 2.800 pés. O forte da produção acontece entre os meses de novembro e maio, quando são realizadas cerca de 10 colheitas, com a média total de produção de 20 toneladas. A família também investiu recentemente em uma granja para a produção de ovos orgânicos. São 12.400 aves que chegaram a cerca de 15 dias. A produção deve começar em janeiro do próximo ano e a expectativa é de 12 mil ovos por dia. Mas a principal cultura explorada pela família é a mandioca orgânica. Cultivada em uma área de quase 4 hectares, onde foram plantados 2.600 pés. A variedade é a IAC 90, que tem excelente qualidade na produção de farinha e de fécula e tem potencial produtivo superior a 25 toneladas por hectare. Ao redor da plantação, há barreiras de proteção com sorgo e cana-de-açúcar. São feitas barreiras, então, né, para que as propriedades ao entorno, que não são orgânicas, né, não interfiram nessa produção. E também é o manejo dela, um manejo diferenciado, né? O manejo da mandioca orgânica exige adaptações importantes, como a preparação da área, ajustes no solo, adubação e a criação das barreiras naturais para proteger a plantação de contaminações. Já durante o ciclo de cultivo, os cuidados continuam com a capina manual, sendo a principal forma de eliminar as plantas daninhas. Para controlar pragas e doenças, são usados produtos biológicos, inclusive no combate ao mandarová, a lagarta que se alimenta das folhas da mandioca. Para trabalhar com o sistema orgânico, algumas exigências são fundamentais, principalmente a certificação. O selo é o reconhecimento do manejo adequado de produção e pode levar mais de 1 ano para ser obtido. Geralmente a certificação orgânica demora desde o início dela a 1 ano e meio que fica na área de conversão, então, né? Que o produtor fica nessa área analisando e também aprendendo que para essa área realmente ser livre, né, de algum processo químico, né? Então, 1 ano e meio geralmente é o tempo que demora para sair uma certificação orgânica. O seu Gideão é outro produtor que decidiu investir no plantio de orgânicos. Ele tem uma área de quase 5 hectares com mandioca. As barreiras de árvores e mata nativa facilitaram a autorização e a obtenção do selo.
Esta é a primeira colheita e ele espera uma produção de cerca de 120 toneladas. O trabalho é feito de forma manual, com mão de obra familiar mesmo. Por que o senhor decidiu fazer esse plantio de mandioca mais voltado para a questão do sistema orgânico mesmo? Porque hoje eu estava analisando o tempo de decorrer, está muito veneno, então nós vamos, não só a mandioca, nós temos a ideia de trazer mais cultivo orgânico para a região, né? E no caso aqui o senhor fez o plantio, o primeiro ano que está colhendo, já tem para onde entregar também? Sim, já tem um local, a firma que pega tudo. A empresa que recebe toda a produção fica aqui no município de Realeza e está na atividade desde 2007, produzindo farinhas e amidos orgânicos. Quem recebeu a nossa equipe foi o seu Mauro, sócio-presidente. No próximo ano a gente vai completar 18 anos de existência. Né? E tanto eu quanto o Roberto, né, que a gente foi os fundadores da Bioorgânica, a gente tem as raízes no campo. Nós dois temos formação na área agrícola, então desde o início aqui na região sudoeste do Paraná, a nossa história vem de acompanhamento com os produtores orgânicos, tanto de mandioca quanto de cereais orgânicos, né? A gente sempre atuou no fomento, na produção, orientando os produtores, tanto no manejo técnico, assim como nos processos de certificação orgânica também. E desde 2007, então, a gente fundou a Bioorgânica, para trabalhar com esses produtores orgânicos e transformar os produtos, né, orgânicos para colocar eles no mercado. A unidade de processamento de mandioca conta com o cadastro de 80 produtores orgânicos. A empresa fornece assistência para a obtenção do selo e também compra a produção. A gente hoje atua exclusivamente com mandioca orgânica, é uma das, talvez a única fábrica no Brasil que produz exclusivamente, sobrevive de mandioca orgânica. Nós temos parceria com em torno de 80 produtores aqui na região que produzem mandioca, sobrevivem disso, e aqui na indústria a gente faz o processo de transformação. Então a gente recebe a mandioca desses produtores, passa pelo processo de transformação, onde a gente transforma ela em farinha de mandioca, em fécula, em polvilho azedo, polvilho doce, tapioca, e também outros produtos que a gente terceiriza o processo de transformação a partir de fécula, como maltodextrina e pré-gel. Assim que chega na indústria, o caminhão é descarregado na moega. Depois, começa o processo de lavagem. Classificação e corte em pedaços menores. Trituração. Na etapa final, o filtro retira a água da massa de mandioca, proporcionando um melhor desempenho no processo de torrefação da farinha. Aqui, no tacho com capacidade para 500 quilos, ela fica em uma temperatura mínima de 90 graus por 40 minutos. Depois disso, a farinha de mandioca está pronta e é colocada em bags para distribuição. A indústria conta com 60 funcionários, divididos em 3 turnos. A produção acontece de segunda a sábado, com uma média diária de 60 toneladas de mandioca processada. Toda essa produção, no caso então, quantos por cento fica interno, quantos por cento externo? Em torno de 50% no mercado interno e em torno de 50% para exportação. Para atender toda essa demanda de produção, tem produtor suficiente na região? É aqui na região mesmo ou vem de outros estados também? Então, a gente traz um pouco de outros estados, mas o grande volume mesmo é aqui da região. Que bacana, né, professor Celso? Um belo exemplo na produção orgânica. Pois é, esse nicho de produção orgânica vem crescendo, né? Que os consumidores estão ávidos por produtos orgânicos, né? E é importante que esses pequenos produtores
façam essa produção consciente, realmente fazendo produtos orgânicos, né? E que tenha alguém que possa agrupar isso e comercializar. É que nós estamos vendo, né? Várias empresas se agrupando, né? E transformando esses produtos, levando ao mercado, né? Mas o mais importante de tudo, que seja consciente e produza realmente um produto orgânico, né? Dentro dos critérios todos necessários, né? Muito sério tem que ser essa produção. É né? isso aí, muito bem.